Olá, alunos! Vamos para a nossa revisão de Química Orgânica 2, de alcanos a reações de eliminação, nossa aula 4.1. E aí, então, a primeira pergunta a ser respondida: dê os produtos de cada reação a seguir, ignore os estereoisômeros. Então, vai de A a F. Então, começando ali a primeira questão, tá? Vamos dar uma revisada no nosso conteúdo, tá? Então, se vocês lembrarem ali, ó, o alcanos, tá? A monobromação de um alcano, aqui como exemplo o etano, que é o caso do nosso exercício. Então, primeiro ocorre o quê? Ocorre uma quebra homolítica. Percebe essa semiceta aqui? Indica um elétron para cá, outro elétron para lá, formando dois radicais bromo, tá? Essa é a chamada etapa de iniciação. Esse radical bromo, ele abstrai um hidrogênio do alcano, e aí então gera um outro radical, um radical alcaneto, ou um radical etila aqui nesse caso. E esse radical é que vai retirar um bromo da molécula bromo, Br2, tá? E aí temos o brometo de alquila, aqui o brometo de etila, tá? E essa etapa é de propagação. E depois, os radicais reagindo entre si, temos a etapa de terminação. Então, voltando aqui, ó, aqui nós temos o que? A reação de bromo, tá? Com esse alceno. E aí aqui entra um detalhe importante, tá? Em relação à dupla ligação. Por quê? Porque os radicais, tá? Os radicais, eles alilas são radicais, eles são mais estáveis que o radical alquila, que os radicais alquilas. Então, nesse caso, então, o que que se espera? Se espera que ah, ocorra, então, a quebra homolítica da ligação bromo. Esse radical bromo abstrai o hidrogênio, mas, se vocês lembrarem, o bromo, tá? Ele é seletivo. Por ser pouco reativo, ele é seletivo. Então ele vai tender a abstrair o hidrogênio, onde vai formar o radical mais estável. Nesse caso, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Aqui, deixa eu ver, não, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui que é o carbono adjacente do grupo vinila, e aí então nós vamos ter um radical alila, tá? E aí então a abstração, tá, ó, tá aqui, ó, a molécula aberta, né? Então são esses hidrogênios que vão ser retirados. E aí quando abstrair, tá, o bromo abstrair, tá ali, ó, já mostrando mais ou menos o mecanismo, leva um radical, percebe que ali é uma semiceta, tá, indicando um elétron. Gera esse radical aqui, ó, tá, um radical alila. Ele poderia retirar daqui, poderia retirar daqui, poderia retirar daqui. Daqui não, porque daí forma um radical vinila que é muito instável, tá? Mas aí gera esse radical alila, como o bromo ele é seletivo, então esse é o radical mais estável, então ele vai levar ao produto majoritário, tá? É claro que daí esse radical, também você não pode esquecer, quando tem dupla ligação, esse radical ele é um dos confômeros, tá? Pode haver a migração de elétrons, a deslocalização de elétrons. E aí, então, ó, havendo a deslocalização de elétrons, tá? Veja que um elétron deslocalizou para cá, esse elétron da π se deslocalizou para cá, vai formar uma π nessa ligação carbono-carbono. Então, a gente vai ter uma dupla aqui, e aqui esse elétron vem para cá, gerando um segundo radical, tá? Tá aqui esse radical. Então, aqui a gente tem um radical alílico secundário e um radical alílico primário, ou simplesmente radical alílico. Tá? O primário pode chamar só de radical alílico, enquanto esse é um radical alílico secundário. Bom, com isso,
É claro que esses 2, nenhum dos 2 são reais, mais, vamos dizer assim, para representação, tá. O que a gente tem de real aqui, ó, inclusive, ó, pode voltar, tá, eu estou mostrando aqui, e então, na verdade, esses 2, tá, se a gente misturar aqui os 2, ó, sem radical com radical, esse primeiro carbono tem uma carga, tem um radical parcial, tá. Ó, os 2 não têm radical, então beleza. Aqui, radical e sem radical, então eu vou ter um meio termo ali, radical parcial aqui. E o dupla simples, então intermediário. Simples dupla, intermediário. O resto tudo igual, CH2, CH2, simples, simples, simples. Então, esse aqui é o híbrido dos dois, tá? E o que quer dizer esse híbrido? Quer dizer que o bromo ele pode ser inserido tanto nesse carbono quanto nesse carbono, não nos dois, tá? Porque você pode perceber aqui que, ou, vamos dizer assim, considerando os contribuintes de ressonância, ou eu tenho radical no carbono 3, ou eu tenho radical no carbono 1, tá? Então, olhando para esse híbrido, depois a gente vai trabalhar com o híbrido no próximo exercício, eu sei que o bromo pode ser inserido tanto no carbono 1 da cadeia, quanto no carbono 3. E aí, então, nós temos os nossos produtos. Então, se você considerar só a abstração do hidrogênio no alílico, você chegaria somente nessa resposta, tá? E não é a resposta totalmente correta. Por quê? Aí tem que lembrar que a deslocalização de elétrons para poder chegar nessa segunda possibilidade, tá? Então nós temos aqui o bromo no carbono 3 e o bromo no carbono 1, tá? Obviamente, em termos de estabilidade, um radical alílico secundário é mais estável que um radical alílico primário. Então esse aqui vai nos dar o produto majoritário, esse aqui vai nos dar o produto minoritário dessa relação. Agora vamos então para uma reação de NBS. Se vocês lembrarem, a reação de NBS é quando o NBS ele é especializado em inserir o bromo em posição alílica. Então, o bromo pode ser inserido aqui, nesse carbono, como pode ser inserido nesse, quando pode ser inserido nesse. Aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque os dois, bem dizer, são iguais aí nesse sentido. Seria nesse está fazendo a mesma coisa. Nesse ou nesse, né? Está fazendo a mesma coisa. Bom, então, e ó, o que acontece? Ó? Nós temos aqui ó, a abstração do elétron, tá? Do hidrogênio, tá? Pelo bromo, ela pode ocorrer nesse ou nesse. Se ele abstrair, por exemplo, desse, tá? Desse aqui, vai haver uma deslocalização eletrônica para cá, e a dupla vai ficar nessa posição, tá? E aí aqui eu vou ter um radical, justamente o que nós estamos vendo aqui, ó. Então aqui está o híbrido, tá? Da deslocalização eletrônica, tá? De elétrons, da abstração desse hidrogênio aqui, ó. Gera um radical aqui, deslocaliza o elétron para cá, o outro elétron para cá, e aí gera um radical aqui. Então, esse é o híbrido quando o, da retirada desse elétron, tá bom? E aí, esse híbrido vai nos levar aos produtos majoritários. Lembra que eu comentei com vocês? Então, o bromo pode se inserir nesse carbono e nesse. Esse aqui é o carbono 1, tá? Então, esse aqui é o carbono 1, então no carbono 2 ou no carbono 4, tá? Então, vamos ver. Tá ali, ó. Tá aqui, então, o inserido nesse carbono aqui, tá? No carbono que eu chamei de 4, ou no carbono 2 da dupla ligação, tá bom? Então, nesse caso aqui, esses são os produtos majoritários. Por quê? Porque esse é o híbrido mais estável. Eu tenho um radical, um dos contribuintes de ressonância é
um radical alílico, e o outro é um radical alílico terciário, que é muito estável, desculpa. Ah, mas o bromo dessa reação aqui pode retirar o hidrogênio daqui, ó, ou daqui. E ao retirar o hidrogênio daqui, eu vou ter um radical aqui, e ao deslocalizar os elétrons para cá, vai gerar um radical aqui, tá? E então nós vamos ter esse híbrido de ressonância, onde então onde tem o híbrido tem um radical parcial aqui no carbono 1 e um radical parcial no carbono 3. Aqui, né, provém de um radical alílico e aqui provém de um radical alílico secundário. E a abstração do hidrogênio, tá, dessas metilas aqui, vai nos levar aos produtos minoritários, tá? E aí você percebe pelo híbrido, ó. Então, no carbono 1 insere o bromo, no carbono 3 ou pode inserir o bromo, tá? Então o híbrido é, ele nos é útil nesse sentido. Nós podemos chegar nele, como eu já demonstrei anteriormente. Por que esses são os produtos minoritários? Porque, ó, ele vem de um radical alílico primário e um radical alílico secundário. Enquanto aqui nós vamos ter, vai vir de um radical alílico primário e um radical alílico terciário. Então, esse híbrido é muito mais estável. Ele vai nos levar aos produtos majoritários e, obviamente, o produto, vamos dizer assim, que vai estar em maior rendimento, vai ter maior rendimento, vai ser esse aqui, com certeza, tá? Então, outra reação com bromo, agora não está envolvido dupla ligação, tá? Mas ainda o bromo, a gente sabe que ele, por ele ser pouco reativo, tá? Então nós podemos esperar aí um produto majoritário. E aí nesse caso, o produto majoritário, ele é seletivo, né? É aquele em que vai ser abstraído o hidrogênio para formar um radical mais estável. E aí, nesse caso, ó, se abstrair daqui radical primário, aqui secundário, se vai abstrair esse hidrogênio radical terciário, esse aqui secundário, secundário e primário. Então, esse aqui, ó, radical terciário, é o mais interessante ser abstraído, tá? Então, nesse caso, então, vai ser abstraído aqui por todo aquele mecanismo que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? E aí, então, esse é o nosso produto majoritário, produto principal, tá? Agora com o cloro ele é muito reativo e ele é pouco seletivo. Mas esse ciclo hexano, todos os hidrogênios dele estão em ambientes químicos iguais. Como é que eu reconheço um ambiente químico igual? Ó? Aqui tem dois hidrogênios, tá? Ó. Aqui tá essa estrutura de linha ou a espacial, tá? Geométrica, né? Tem dois hidrogênios. Se você ver bem, ó, CH2, ele tem vizinho 2CH2. Mas esse aqui também tem vizinho 2CH2, esse aqui também tem vizinho 2CH2, esse aqui e esse aqui. Então, nesse caso, o ambiente, qualquer hidrogênio, está fazendo aí uma reação de monohalogenação, tá? A gente está pensando. Qualquer hidrogênio desse aqui que retirar, vai dar no mesmo, porque eles são equivalentes. A única coisa que tem que se tomar cuidado é deixar excesso desse, tá, desse reagente para que haja realmente somente monohalogenação ou monocloração, tá? Nesse caso, então, e aí garante a monocloração. Então, vai abstrair, tá? E aí, então, nós vamos ter aqui esse radical, retira o cloro daqui, voilá, temos aqui o nosso, tá? Cloreto de ciclo hexila. Agora aqui, ó, aqui também, ó, é um ciclo, tá? Ciclopentano, cloro. Só que nós temos um probleminha aqui, ó. Não foi usado nem luz, nem calor. Ele só está dissolvido dentro de um solvente. Então o resultado é no reaction, ou seja, não reage, tá? Sem a luz ou o calor para gerar o radical, não tem como iniciar a reação.
Aqui, ó, agora sim, tem luz, né, agora Ni. E nós temos esse, tá, metilciclopentano, tá. Bom, lembra que eu comentei com vocês que o cloro é muito reativo. Então, pelo fato do cloro ser muito reativo, ele, acaba não sendo seletivo. E isso que deve ser tomado cuidado, ó. Aqui nós tínhamos só um tipo de hidrogênio para reagir, mas aqui nós não temos só um tipo. Vamos dar uma olhadinha? Ó, se você olhar aqui, ó, não tem nenhuma metila aqui no ciclo, então esse já é um tipo de hidrogênio. Então já vou marcar ele. Esse aqui, ó, 1, 2, 3 ligações, né, então o que falta para 4 é hidrogênio. Então esse aqui é um CH. Não tem CH nesse entorno aqui, então já temos um segundo tipo, segundo ambiente químico. Agora esse aqui, ó, CH, todos os restos é CH2. Mas ó, esse é CH2 com o vizinho a CH e CH2. E esse também, ó, CH2, vizinho CH e CH2. Então nós temos o terceiro ambiente. Então, na verdade, esses dois aqui são equivalentes quimicamente. E esse aqui, ó, o vizinho dele é CH2 e CH2, que é diferente desse que o vizinho é CH e CH2. E esse, o vizinho é CH2, CH2. Então temos um quarto ambiente químico. O que quer dizer isso? Quer dizer que se reagir com o cloro com o bromo, não. Com o bromo vai dar o produto majoritário aqui, ó, porque vai gerar o radical terciário, tá? Mas com o cloro, todos eles vão ser formados porque ele é muito reativo e pouco seletivo. Então, ó, os nossos produtos formados são todos esses. Ó. Esse aqui, onde o cloro na posição ali, né? Primeiro que eu indiquei, esse aqui é o segundo, esse aqui é o 3, tanto faz se o cloro tivesse aqui ou aqui, eles são equivalentes. E aqui é o 4, tanto faz se o cloro tivesse aqui ou aqui. Então dá um total de 4 produtos. Então, quando houver um alcano, tá? E ele for clorado com clorado, tem que avaliar todas as possibilidades, todos os ambientes químicos, quantos ambientes químicos diferentes para a abstração de hidrogênio, e todos que forem encontrados vão ser, é possível formar produto. Tá? É possível até calcular, nós vimos como é que se faz o cálculo a partir de uma reatividade relativa a uma certa temperatura dos radicais. Tá? E aí considerando também a estatística de, ou seja, a quantidade de cada hidrogênio naquele ambiente químico. Bom, segundo aqui, deu produto da reação com brometo de metila com os seguintes nucleófilos. Então a gente aí está falando brometo de metila, né? E nucleófilos, estamos falando aí em substituição nucleofílica. Vamos dar uma revisada. Então, ó, SN2, o que eu espero de uma SN2? Especificamente SN2 porque tem uma base forte, tá? E aqui, ó, um brometo de metila. Então, ocorre um ataque por trás, tá? Sempre por trás, nunca por cima ou, tá? Do lado do grupo de saída, um ataque por trás. E aí, então, sai o bromo com um par de elétrons e aí forma a ligação, tá? Nesse caso aqui, um álcool e o bromo na forma de brometo. É uma reação concertada, não tem intermediário, tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso aqui, vamos então ver a reação que pode ocorrer, tá? Com o brometo de metila, todos esses. Começando com o hidróxido, então vai formar um álcool. Ocorre o ataque aqui por trás, o bromo sai na forma de brometo. Com o ânion amideto, vai formar uma amina, também o ataque é por trás e o bromo sai na forma de brometo. Aqui só estamos indicando o produto que nos interessa, tá? Mas todos eles formam brometo. Aqui, tá? Nesse caso aqui, o ataque é do enxofre, ocorre pelo enxofre, tá? Vai formar um intermediário protonado, mas o meio vai permitir a desprotonação. Por isso que então a gente não tem
se tivesse 2 hidrogênios, ele teria uma carga positiva no enxofre. Mas a priori, se ele vai estar muito mais ácido, então o próprio H2S que tiver ali no meio vai tender a abstrair esse hidrogênio. E o ânion tiolato, que provém aqui também do ácido, tá? Forma também ó, esse tiol, tá? Esse tiol. E o ânion metóxido, tá? Ataca por aqui também, ó, o bromo sai na forma de brometo e forma o éter, tá? O dimetil éter. E a amina, aí então, parte de elétrons dela ataca aqui, ó, o bromo sai na forma de brometo, tá? E aí nesse caso ela fica com carga positiva, até porque é, ela é um ácido muito fraco, então no meio que está não é desprotonada, tá? Teria que ser uma base forte para retirar esse hidrogênio. Lembra que as aminas elas têm a característica de serem bases, tá? Qual o melhor nucleófilo metanol e qual o melhor grupo de saída? Então vamos para o outro ali, ó. De novo aí dando uma revisada. Nós vimos, quando vimos reações de SN2, que o moléculas que o mesmo átomo de ataque, então as bases fortes são melhores nucleófilos do que as bases fracas, tá? Mais fracas. Então, ó, o átomo de ataque é o mesmo, você pode perceber que todos a carga negativa. Então, se o átomo de ataque for o mesmo, tá? Aquele que carrega a carga negativa é a base mais forte, é portanto o melhor nucleófilo, tá? Outra coisa que nós vimos também é quando os átomos de ataque possuem aproximadamente o mesmo tamanho. Então, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Nesse caso aqui, o que manda? O que manda é a força relativa dos ácidos. Enquanto ó, esse aqui é um ácido fraco, o pK dele é 36, a água é 15,7 e o ácido fluorídrico 3,2. Então, o pK maior, ácido mais fraco. O ácido mais fraco vai gerar a base mais forte, que por sua vez é o nosso melhor nucleófilo nessa condição onde o tamanho do átomo ele é similar. Outra coisa que tem que ter em mente também, tá? Agora, quando o tamanho, tá, do átomo ele é muito diferente. Isso aplica muito bem aos halogênios. Por conta da polarizabilidade, um átomo maior ele sobrepõe, tá, melhor, tá, os orbitais no estado de transição. E aí então ele passa a ser mais reativo, mesmo sendo uma base mais fraca. Então, átomos maiores são mais polarizáveis e são melhores nucleófilos. Daí não se fala em ah, se é uma base forte ou não, tá? Nesse caso, e vai acontecer quando? Vai acontecer quando está em meio solvente, especialmente solvente prótico. Em fase gasosa isso não ocorre, mas normalmente a gente trabalha em meio solvente, então isso não tem tanto problema, tá? E, obviamente, a gente tem que considerar, por isso que o solvente é importante, porque ele solvata o nucleófilo. Se ele solvatar muito o nucleófilo, ele perde eficiência, tá? Ele perde eficiência. Se vocês olharem aqui nessa tabela, ó, o iodeto é um dos melhores nucleófilos, ó, o tiolato é o melhor, ó, tá? Enquanto ó, o bromo está ali no meio, ó, o amônio ali está entre o bromo e o cloro, o cloreto, né? E o flúor ali, o metanol por último, que daí nem carga ele tem, tá? E outra coisa também, quando se fala em nucleófilo, tem que considerar também o solvente se ele for aprótico. No solvente aprótico, ele solvata bem a cátions, mas não solvata bem os ânions, então deixa os ânions livres, então isso aumenta a nucleofilicidade, tá? E outra coisa também em relação à nucleosidade, que deve ser lembrado, é o fato de o impedimento estérico, tá? Aqui, por exemplo, ó,
o íon hidróxido é o melhor nucleófilo, tá? Apesar de ser uma base mais fraca. Porque esse aqui é muito impedido estericamente. Então, comparativamente, esse é o melhor nucleófilo. Esse é uma base mais forte, mas esse é o melhor nucleófilo. Então, vamos voltar para o nosso. Então, respondendo aqui, ó, o item A. Entre a água e o hidróxido. A gente já viu ali que o átomo de ataque é o oxigênio. A base mais forte é aquela que carrega a carga negativa. Então, nesse caso, é o íon hidróxido. Entre o a amônia e o ânion amideto, mesma coisa, o átomo de ataque é o nitrogênio. Enquanto esse tem carga negativa, esse tem a carga neutra. Então, nesse caso, o ânion amideto. Entre a água e o ácido sulfúrico. Agora a gente está comparando átomos diferentes, tá? O oxigênio e o enxofre. Se você lembrar ali, ó, a família do oxigênio é a família dos chamados os sete povos, que é oxigênio, enxofre, tá? Selênio, telúrio, polônio. Então, ó, os oxigênio e enxofre. Então, o enxofre ele está ali basicamente está na mesma família, tá? Tem eletronegatividade muito parecida, mas agora o tamanho deles é diferente. Enquanto esse aqui, ó, tem duas camadas, esse aqui tem três camadas eletrônicas. Então, agora o que manda é a chamada polarizabilidade. Então, o ácido sulfúrico ou o enxofre do ácido sulfúrico é um nucleófilo melhor do que o oxigênio da água. Vamos agora comparar a mesma coisa com carga negativa, tá? Com carga negativa. E no final das contas, aqui o que vai mandar de novo? A polarizabilidade. Então, é o tiolato, tá? Por conta do tamanho. Agora, os dois têm carga negativa, são bases com ah, parecidas, né? Uma acidez parecida. Essa é uma base até mais fraca, na verdade, tá? Então, mas o que manda é a polarizabilidade, tá? São átomos de tamanho diferente. Aqui eu já dei a resposta, mas entre o iodeto e o brometo, se vocês lembrarem ali, na tabela é flúor, cloro, bromo, iodo. Então, o iodo está lá embaixo na tabela, quer dizer que ele tem muito mais camadas eletrônicas, ele é maior. Então, o que manda aqui para ser o iodeto o ah, melhor metanol, tá? É o melhor grupo de saída é o iodeto. E o melhor grupo de saída entre cloro e bromo é o brometo, tá? Perdão, o melhor nucleófilo é o brometo. Bom, eu respondi a segunda pergunta, mas qual o nucleófilo em metanol, tá? Aqui, se a gente for ver bem, tá? O melhor nucleófilo, tá? O melhor grupo de saída, né? Qual o melhor grupo de saída? Qual o melhor grupo de saída? Aí nesse caso aqui, o melhor grupo de saída, agora a gente vai ter que ah, é a base mais fraca. Então não vou deixar a resposta aqui, mas o melhor grupo de saída é a água. O melhor grupo de saída é a amônia. O melhor grupo de saída entre esses dois aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, tá? Vai ser a água de novo. O melhor grupo de saída é esse aqui, porque ele é a base mais fraca. Vem de um ácido mais forte. O melhor grupo de saída, iodeto, que é a base mais fraca. E o melhor grupo de saída é o brometo, porque ele é a base mais fraca. Então acaba coincidindo o melhor nucleófilo com o grupo de saída, com exceção do item A, que é a água, do item B, que é a amônia, tá? E do item C, aí eu fico com a água. No item D coincidiu, item E coincidiu, item F também coincidiu. Qual reação dos pares seguintes pode acontecer mais rápido? Então a gente vai comparar esses pares do item A entre o item B, o item C e o item D. Então vamos lá. Nesse caso aqui, a gente está falando em substituição
tá? E especificamente SN2. Bom, SN2 a gente sabe o quê? Impedimento estérico atrapalha bastante SN2. E esse impedimento pode ser tanto no reagente, tá? Quanto no nucleófilo. Nosso reagente aqui nas duas equações é o mesmo, então eu não preciso me preocupar com ele. Então eu vou para o nucleófilo. Enquanto a gente tem aqui um enxofre ligado só com a metila, nós temos aqui um enxofre ligado com duas metilas. Então esse é mais impedido estericamente. Então nesse caso, tá? A resposta vai ser o quê? Aquele que o nucleófilo é menos impedido estericamente. Então essa reação vai ocorrer bem mais rápido, por conta do nucleófilo ser menos impedido estericamente. Aqui, de novo, a gente tem uma substituição nucleofílica. Agora, o nucleófilo é o mesmo, o que muda é o nosso reagente aqui, o haleto de alquila, tá? Bom, esse haleto aqui, ó, só tem, tá ligado, é uma cadeia alquílica. Esse já não, ele está ligado a um éter, ele está ligado, tá, a um éter. E pensando que o nucleófilo vai atacar aqui, ó, tá? E ele ataca esse carbono ou esse aqui de cima por conta de uma diferença de polaridade. Pensa bem, onde eu vou ter uma diferença de polaridade maior? No de cima ou no de baixo, tá? O oxigênio já gera uma polaridade aqui, tá? E ele atrai por efeito indutivo os elétrons desse grupo CH2. Então, nesse caso, nós vamos ter por efeito indutivo, tá, a reação de baixo como a mais rápida, tá? Tendo em vista que, por efeito indutivo atrator, esse carbono aqui tem uma carga parcial positiva muito maior do que esse carbono. Então, o que manda é o efeito indutivo atrator em relação ao de baixo ser mais rápido que o de cima, tá? E aqui, ó, aqui já não podemos falar em SN2, tá vendo? Ó, água. A água é um nucleófilo ruim, tá? E se você olhar aqui, ó, esse é um haleto terciário, esse aqui, ó, também, ó, é um haleto terciário. Então já não é mais essa a nossa referência. Vamos dar uma revisada ali? Então, se você lembrar ali, ó, a SN1, ó, a reação de haleto ó, ligado a um carbono assimétrico, também vamos tratar sobre isso, mas ocorre o quê? A quebra da ligação carbono-halogênio, tá? E aí forma o carbocátion. Esse carbocátion, ele é trigonal plano. É relativamente livre o ataque dele, tá? Então, mesmo que ele seja tenha grupos que impedem estericamente, mas o ataque é relativamente sossegado. E aí então, ocorrendo o ataque, tá? Forma um intermediário protonado quando for a água. E aí então, uma própria molécula de água pode retirar esse hidrogênio, até porque esse álcool é muito ácido, tá? Então ele vai ser capturado, uma base fraca mesmo consegue retirar, e aí finalmente a gente tem o nosso álcool, tá? Então, nesse caso aqui, então, vai haver uma quebra da ligação carbono-cloro formando carbocátio. Assim como aqui, ó, carbono-cloro formando carbocátio. Esse carbocátio, ele padece de estabilização. Se vocês lembrarem, a estabilização desse carbocátio é por hiperconjugação das ligações carbono-hidrogênio, pode ser carbono-carbono, tá? E aí, então, o que a gente tem aqui, ó? O impedimento estérico não é problemático em SN1 por causa do carbono, do carbocátio formado, tá? Aqui no carbono. Nesse caso aqui, o que você esperaria maior estabilização, uma melhor distribuição, uma melhor hiperconjugação nesse grupo aqui, né, com 3 metilas, ou esse grupo aqui com 3 isopropilas, tá? Então, eu imagino que há uma estabilização maior dessa carga, uma distribuição melhor
para a molécula como um todo, estabilizando ela. Então, se ela for mais estável, tá, isso possibilita baixamento de energia do estado de transição e aumento de velocidade. Então, a nossa resposta é, então, essa é a reação que pode acontecer mais rápido por esses motivos. Continuando, então, exercício D, o que que nós temos aqui ó? Temos um brometo terciário, tá? O mesmo reagente embaixo, e bases fracas ou nucleófilos ruins. Essa é uma reação de substituição, mas só pode ser via SN1, por conta do aleto terciário. Como o aleto é o mesmo, então eu tenho que avaliar aqui, ó, avaliar o meu nucleófilo. Nesse caso aqui, ó, água, tá? E o álcool. Em termos de nucleofilicidade, tá? O, a água, ela tende a ser o melhor nucleófilo, principalmente, mas no sentido, pensando nem tanto de nucleófilo, mas por conta do solvente, porque essa aqui é uma solvólise, tá? Uma solvólise. Então, e como o reagente aqui ele é neutro, o que quer dizer isso? Quer dizer que no estado de transição vai ser carregado. E o solvente que melhor solvata o estado de transição é justamente aquele que vai acelerar a reação. E como a água ela tem, né, um poder de solvatação, tá? Ela maior do que o etanol, tá? Então, ela tem uma constante dielétrica maior, então ela solvata bem melhor cargas. Nesse caso aqui, é justamente o solvente, nem tanto, vamos dizer assim, a força do nucleófilo, porque são nucleófilos fracos, ruins, tá? Mas sim o solvente, a capacidade solvente de solvatar cargas, que no caso aqui a água é melhor do que o etanol. Então a resposta vai ser a reação que ocorre mais rápido é a primeira, tá? Por conta da capacidade de ah, solubilizar bem cargas da água. Qual composto espera ser mais ativo na reação SN2? Bom, se você olhar aqui, ó, essas duas estruturas, tá? Que é OR, ou, né? O nucleófilo qualquer, ele vai ter que entrar do lado oposto à saída desse bromo. Então ele teria que entrar por aqui, ó. Pô, ou por aqui, ó, tá? Aí eu te pergunto, qual das duas estruturas tem, vamos dizer assim, um impedimento estérico menor para acessar o carbono que está ligado ao bromo? Esse lado, esse aqui que só tem hidrogênios, ou esse aqui que tem, além de hidrogênio, metilas? É bem óbvia a resposta, tá? Então, a primeira estrutura ela está menos impedida estericamente para acesso do nucleófilo. Então, vamos lá, ó. A resposta certa é a primeira estrutura, por conta do menor impedimento estérico. Tem dúvidas? Olha aqui, ó, como que seria acessar esse carbono aqui, ó, o nucleófilo, ó. Eu até abri aqui, ó, o CH3 aqui, ó. Percebe? O impedimento estérico é muito maior para chegar aqui, tá? E impedimento estérico é veneno para SN2, tá? Então, nesse caso, essa primeira equação, tá? Aqui é proibitivo. Bom, exercício sexto. Para cada reação a seguir, dê os produtos de substituição. Se os produtos podem existir como estereoisômeros, mostre o estereoisômero obtido, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, reagindo aqui o 2S, 3S, 2-cloro 3-metilpentano em alta concentração, tá? Com o metóxido, que é uma base forte e um bom nucleófilo. Se você olhar aqui, ó, então, só para relembrar, né, já está resolvido espacialmente, ó, colocando aqui ó, o cloro tem prioridade 1 nesse carbono,
e esse grupo tem prioridade 2. Você vê aqui, ó, de sentido anti-horário, então esse é S, enquanto que aqui, ó, esse carbono tem prioridade 1 e esse tem prioridade 2. Então, mesma coisa, sentido anti-horário, esse aqui também é S. Então, 2S, 3S. A reação aqui com a metoxila, tá? Vamos dar uma relembrada? Essa é uma SN2, tá? Esse é um aleto secundário, então vai via SN2, tá? E, e olha o que ocorre com o SN2 quando tem carbono assimétrico. Mesmo quando não tem carbono assimétrico, mas é mais marcante na presença de carbono assimétrico. Então, o nucleófilo ele ataca por trás, ocorre uma inversão de configuração dos átomos ligados àquele carbono, e aí essa inversão faz com que, se eu tiver aqui, por exemplo, um carbono assimétrico S, aqui vai ser R. Se for R, aqui vai ser S, tá? Então a configuração ela é invertida. Ocorre uma inversão chamada de Walden, tá? Então SN2 inverte a configuração do carbono assimétrico. Bom, então aí nós vamos ter aqui, tá? O nucleófilo, né, ele ataca por aqui, ó, e o cloro sai, a metila e o hidrogênio vão para baixo. Tá vendo aqui, ó? Inverteu. Se quiser fazer o cálculo, ó, esse prioridade 1, esse prioridade 2, ó, sentido horário. Então nós vamos ter o que era 2S vira 2R. E o que era 3S não teve reação nele, então ele passa a ser, continua sendo 3S, tá? Aqui, agora então, é o 2S, 3R, é o mesmo composto, com os mesmos reagentes, só que agora é 2S, antes era 2S, 2R, 3R, né? É isso? Deixa eu voltar aqui. E 2S, 3S, agora é 2S, 3R. Ou seja, então, o segundo mudou. Mas como a gente viu, ó, a reação vai ocorrer somente aqui, tá? Então, o que a gente vai ter? A inversão desse carbono, tá vendo? Ó, sentido, tá? Mas esse aqui não entrou na reação, tá? Ele está ali, ele é vizinho, ó, não foi alterado em nada, não reagiu com esse carbono. Então, o que vai acontecer? Nada. Com o segundo carbono, nada. O primeiro de S, como ocorreu uma SN2, inverte e aí então passa a ser 2R. Então agora a gente tem um composto 2R, 3R. Agora, mesmos reagentes 2R, 3S, tá? Só para mostrar para vocês. Mesma ideia, a reação vai ocorrer. Então, confirmando aqui, ó, que é R, ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, ó, R. Então, o nucleófilo vai atacar por aqui, ó. E aí, então, a metila e o hidrogênio sobe para cima para inverter a configuração, tá? E aí, então, tá ali, ó. Ali a metila, o hidrogênio, tá? O hidrogênio continua ali, né? E aí, então, a metoxila. Então, nesse caso aqui, então, ó, esse tem a prioridade 1, né? Então, ó, sentir esse prioridade 2, está ligado com todos esses grupos, esse é o 3, esse aqui é o 4, tá? Então, sentido anti-horário de R passou para S. Então, agora nós temos o nosso produto 2S, 3S. O segundo não, assim, não tem nenhum halogênio ligado a ele, portanto, permanece, tá? E o mesmo composto, porém, 2R, 3R. Então, aqui, então, só alterou esse aqui, ó. Esse aqui continua conforme o exercício anterior, mas a mesma coisa, o nucleófilo vai atacar por aqui e o cloro vai sair. E aí, então, nós vamos ter uma configuração invertida, de 2R passa para 2S. Tá ali, ó. Pode ver aqui, ó, tá? Sentir esse aqui, tá? Nesse caso aqui, então, S, o sentido anti-horário. Prioridade 1, prioridade 2. Então, inverteu. 2S, 3R, o segundo não alterou em nada porque não participa da reação com o metóxido. Agora, uma estrutura diferente, 3-cloro 2,2 de metilpentano e mais o metanol, que é um nucleófilo pobre,
ruim, tá? Aqui está a estrutura aqui do 3-cloro 2,2, então, ó, a 3-cloro 2,2 dimetil, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pentano, tá? Reagindo com o, o álcool. Vamos dar uma revisada em SN1. Então, ó, SN1, a característica dela é racemização, se tiver carbono assimétrico, que é o caso do nosso exercício ali. Então, tendo carbono assimétrico, ó, o bromo, tá, sai na forma de brometo e aí forma um carbocátion. O carbocátion, sempre eu gosto de lembrar para vocês, ó, ele é plano, então o ataque do nucleófilo pode ocorrer tanto de um lado quanto do outro, tá? Tanto de um lado quanto do outro, de forma igual. E é o que está mostrando ali, ó. Por exemplo, a água pode atacar do lado A, tá? E aí formar aquele álcool com inversão de configuração. Pode atacar do lado B, formando esse álcool com retenção de configuração, ou seja, uma mistura racêmica. Sabemos que ela é uma mistura racêmica parcial, onde a configuração invertida ela vai ter, vamos dizer assim, um maior rendimento em relação à configuração retida, tá? Então, aqui mostrando o par de enantiômeros, né? Então ocorre o ataque, então a gente tem aqui, ó, a inversão da configuração e a retenção da configuração, tá? Por duas formas diferentes. Ó, então, se vocês olharem aqui, ó, esse carbono é um carbono assimétrico. Ele tem cloro, hidrogênio, essa terc-butila aqui ó, e o grupo etila aqui, tá? Como gerar um carbocátion com a quebra da ligação carbono-cloro, aí o nucleófilo pode atacar por cima aí ou por baixo, tá? Então, nesse caso, eu tenho carbono, eu não sei qual, vamos dizer assim, qual a configuração, tá? Estereoquímica desse carbono. E também não interessa, porque vai racemizar, se eu souber se é R ou S, vai racemizar, vai gerar o carbocátion, e o carbocátion vai levar a uma mistura racêmica. Então eu posso, mesmo não sabendo a configuração, tá, mostrar que esses são os produtos, tá? Esses são os produtos. Então tá aqui, ó. Nós temos o nosso, tá? Tanto nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, então vai ser hum, esse carbono aqui, esse carbono, esse grupo é o grupo de prioridade 1 e esse de prioridade 2. Então, ó, sentido, tá? Anti-horário, sentido anti-horário, então esse é o S, e aqui o sentido horário, esse aqui é o R, tá? Então forma um par de enantiômeros. E mais outro, que é o brometo de benzila, reagindo com o metanol. De novo, então, ó, tendo em vista que esse é um nucleófilo ruim, tá? E a reação favorece SN1, tá? E aí, então, o bromo, saindo na forma de ele pode haver a quebra da ligação, forma um radical benzílico, mesmo sendo primário, é um radical benzílico e ele é estável, tá? E aí então o, não tem como retirar hidrogênio nesse caso aqui, esquece, tá? De novo. Então a nossa reação aqui com o brometo de benzila e o etanol, tá? Esse é um nucleófilo ruim, fraco, então essa é uma reação SN1. Então vai haver a quebra da ligação carbono-bromo, e aí então formando um carbocátion benzílico primário, mais benzílico, que se estabiliza por deslocalização eletrônica no anel, ele é estabilizado pelos elétrons do anel, tá? E aí então, nesse caso,
o nucleófilo pode atacar aqui e formar o nosso produto que, tá, é, no caso, um éter, tá? Então, grazie per aver ascoltato. Soli Dio Gloria.